Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários aqui de Florianópolis e região. O Sinergia que está ao vivo no Floripa em Foco, às quintas-feiras, entre 2h30 e 3 da tarde. E é com muito prazer que hoje recebemos novamente o Wilson Lalau. Tudo bem, Lalau? Tudo bem, Silvio. Muito conhecido na cidade, já militante dos movimentos negros. Da onde mesmo você é militante? Para relembrar? Bom, inicialmente uma boa tarde aos telespectadores da TV Floripa. É sempre um prazer estar aqui para a gente estabelecer um diálogo, um debate acerca das questões raciais, né, que a gente vem estudando há muito tempo. E eu milito mesmo no Sinergia, né, como dirigente, e a partir daí participei da Comissão Estadual contra a Discriminação Racial da CUT, o qual fui coordenador. E também fiz parte da Comissão Executiva Nacional da CUT, que é sediada em São Paulo. Isso ainda tudo na questão racial? Tudo na questão racial. Dentro da Central Única dos Trabalhadores. Isso. A discussão que permeia aí o racismo no mercado de trabalho. Então dá para dizer que você é um moço politizado, né? E que acompanha de perto as questões políticas no âmbito político que tratam da questão racial. Sem dúvida. Correto. Sem então dúvida. Você está vibrante, Lalau, porque essa semana tivemos uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal. Foi nessa instância que aconteceu? Correto, correto. Conta para o nosso telespectador e internauta qual é a novidade. Veja bem como é interessante, né? Isso a gente tem que credenciar esse fato histórico, essa vitória histórica ao movimento negro brasileiro, né? Principalmente as universidades que tiveram a coragem, né, de implementar essas políticas de ação afirmativa junto às universidades federais públicas. As cotas. Exato. Cota racial? Referente às cotas raciais. As cotas raciais, na realidade, foi uma coisa tão batida, tão massacrada, né, que a gente até optou por colocar política de ação afirmativa, que na realidade política de ação afirmativa, cotas é apenas um pedaço das políticas que têm que ser implementadas dentro das próprias políticas de ação afirmativa. Políticas afirmativas. Política de ação De afirmativa. afirmar a dignidade humana, o direito. Corretamente. E o Supremo... Baseado no princípio de igualdade. E você veja como mudou totalmente, né, as características do Supremo, né? Uma área que você entendia como técnica juridicamente e agora está voltada para os aspectos humanos. Isso é fundamental, né, para que a gente estabeleça na realidade uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igualitária. A atitude do Supremo foi uma atitude extremamente corajosa, né? Vários segmentos da sociedade, segmentos que a gente chama que a gente entende que elitizados e que não querem perder esse status quo, são contra, né, esse encaminhamento do Supremo, mas na realidade o que o Supremo fez foi mudar, né, e mostrar a verdadeira cara da sociedade brasileira, que por sinal tem a segunda maior população negra do mundo pós o continente africano. E essa política de afirmação já foi implementada pelo governo Lula ainda, né? Correto. Mas teve alguém que entrou no Supremo com uma ADIM? Isso. Para tentar derrubar esse negócio de cota? Isso mesmo. Quem teria sido esse ilustre? O PFL hoje, né? Hoje os democratas, né? Os democratas que entraram com essa ação de inconstitucionalidade. É incrível que pareça, Silvio, aqui estabelecer a coisa, que existem cotas, né, para alunos oriundos de escola pública, para índios, para indígenas, né? Mas a cota mais massacrada e mais polemizada é a cota para negros, né? Isso mostra aí uma herança escravocrata que mostra para a sociedade, que a sociedade acha onde o negro deve estar. Assim, o negro deve estar no chão da fábrica, né? Não é concebível que o negro, né, ele tenha essa oportunidade que tem os demais segmentos no país. Já teve vários experimentos, né, medindo a inteligência no branco, do amarelo, do pardo, do negro, e não se chegou a conclusão nenhuma. Né? Esse negócio de dizer que negro é mais ou menos capaz, mais ou menos isso, é uma questão de quem está com a faca, o queijo e a comunicação na mão. Não posso afirmar isso, Lalau? Perfeito, por aí mesmo? Perfeito. Eu participei há um pouco mais de um ano de um seminário promovido pelo Instituto Técnico Federal,
né, em que a gente nos reunimos para fazer uma avaliação geral sobre as políticas de ação afirmativa em Santa Catarina. E foi convidado diversos estados. Vejam só que interessante, no estado do Mato Grosso do Sul houve uma aceitação plena, porque houve todo o empenho do governo do estado na época em divulgar de forma positiva essa questão das cotas, né? E ao contrário do que aconteceu em Santa Catarina, não houve qualquer empenho do governo estadual e houve um ataque contundente da mídia. Quer dizer, então, o que conduz, né? O que conduz uma sociedade? Né? Uma sociedade, por incrível que pareça, né? Até vamos dizer, no Brasil, né? O grupo detém, né? O monopólio da comunicação escrita, da comunicação falada e da comunicação televisiva. Né? Então, você mantendo esse monopólio, é lógico que você vai conduzir o povo de uma forma, né? Que não dê visão para ele de que uma outra sociedade pode se formar a partir da sociedade que a gente tem agora. E isso é importante, né? Os meios de comunicação é que vão determinar a formação da consciência de classe. Sem dúvida. Mas o Supremo então falou que todo mundo tem direito às cotas e agora todas as universidades têm que implementá-las, Lalau? Veja bem, né? O aspecto legal no Brasil é muito interessante. Desde a época da lei sexagenária, que foi lei para o inglês ver, né? Lei entendeu? sexagenária? A gente vê que é lei para inglês ver, porque na realidade eram poucos os escravos que sobreviviam, dadas as condições do momento, até 20 ou 19 anos, morriam devido aos maus tratos de trabalho forçado. Né? Sim. Então, está aí uma lei para ser implementada. Como está também para ser implementada a Lei 10.639, que estabelece que tem que ter no currículo escolar da escola a história da África. E até hoje a gente está numa luta para a implementação dessa lei. De quando que é a Lei 10.600? De 2003. 2003, já está quase fazendo uma década. Corretamente. Para dizer que tem que ensinar a história africana nas escolas. Exatamente. E não se faz. E até então Por que não, Lalau? Está tendo essa dificuldade. Bom, como o Brasil é um país estruturalmente racista, encontra-se N colocações, N argumentos para dizer que a gente impeditivos que não permitam que implemente essa lei. Tanto é que, inicialmente, se argumentava que os professores estavam despreparados para isso. Né? Foram feitos vários seminários, várias orientações por intermédio da CEPIR, da COPIA, mas até então nós estamos tendo essa dificuldade de se fazer cumprir a lei. E estamos entrando na justiça, né, através de um advogado, que chama-se Dr. Humberto Adame, do Rio de Janeiro, está entrando na justiça para que se cumpra essa lei. Agora, E quando que foi que o Supremo bateu o martelo sobre essa questão das cotas? Quinta-feira passada, dia 26, se não me engano. 26. Dia 26? Faz uma semaninha hoje? 26. Uma semana hoje. E isso vai ser de alguma forma comemorado, laureado, assim? Vai ter alguma manifestação mais popular? Na realidade... Ou isso já vai acontecer naturalmente com o acontecimento da lei? Isso vai acontecer naturalmente. Na realidade, nas redes sociais, né, em que os movimentos sociais participam, isso tem sido comemorado com textos, né? Agora, o que se tem que fazer é um trabalho de conscientização para que a sociedade entenda que isso não é ruim para o país. Isso é muito bom, né? Então, as pessoas, às vezes, interessante que eu estava hoje conversando com a Júlia, e as pessoas, às vezes, se esquecem, né, de toda essa questão histórica que envolve, né, a não ascensão do negro na sociedade. Né? Eu vou citar um exemplo. Né? Se foi ao negro proibido o acesso às letras até a metade da República, por lei, né? Se você ensinasse o negro a escrever ou a ler, você ia preso. Então, por lei, até a metade da República. Aqui no Brasil, isso? No Brasil, até a metade da República, não era permitido ao negro, né, o acesso às letras. E se levar em consideração hoje, eu abro o jornal e leio, as oportunidades de emprego, isso é provado até por dados censitários, a oportunidade de emprego, quanto mais escolaridade você tiver, maior possibilidade de emprego você tem, maior oportunidade de emprego você tem. Então, o que eu quero dizer para os telespectadores que são contrários é que eu quero estabelecer até fazer um exemplo tanto quanto, né, uma analogia um tanto quanto rude, mas é assim, né, colocamos o Schumacher
Michael Schumacher, uma velocidade de 200 km por hora, né? Largar na frente e o Rubens Barrichello largar atrás numa velocidade de 200 por hora. Será que o Rubens Barrichello vai conseguir alcançar o Schumacher na mesma velocidade? Então nós não temos que dar tratamento iguais para situações desiguais, que você vai perpetuar essa diferença. Né? Então as pessoas não têm esse entendimento de que as coisas têm que ser diferentes. Né? E tem outro exemplo também, né? Que o Brasil é um país historicamente cotista. Se levarmos em consideração as capitanias hereditárias, né, que foram loteados, que o Brasil foi loteado de norte a sul e foram cedidas terras aos amigos da coroa portuguesa, né? E esse foi o sistema de cotas. Agora eu pergunto, alguém me diz, embora há uma diferença histórica nisso, entre a escravidão e capitanias hereditárias, alguém me diz que se alguém me conseguir me provar que algum negro ganhou terra, da mesma forma, para ter oportunidade de crescer dentro dessa nação, aí tudo bem, a gente vai parar de discutir a questão de cotas e vai dizer que é injusto. Agora, repito mais uma vez, o processo é muito interessante, porque tem cotas para índios, tem cotas para alunos oriundos da escola pública, que é branco, negro, e aliás, a oportunidade para o branco é bem maior do que para o negro na escola pública. Sim. Ninguém discute. Né? Eu acho que o problema das cotas está na cor dessas cotas para negros. Essa, então, é polemizada, é massacrada, é execrada e é desqualificada. E é um instrumento de quem, cito de novo, tem na mão os instrumentos de comunicação, de começar a botar tarjas, né? Como dizia o Cazuza, para ganhar mais dinheiro. Né? Porque a hora que começa a discriminar, dizer que vale menos, aí fica na lei de Deus pagar menos, né? Economiza, né? Mais para o meu bolso. E depois teve a abolição da escravatura, né? E foram largados com uma mão na frente e a outra atrás, literalmente. Não teve reforma agrária, era-lhes impedido se educarem, se qualificarem, e foram abandonados assim. Como é que uma imensa massa de negros vai se qualificar, se manter, se lhe tiram tudo? Né? Primeiro vem como escravos, depois não podem se qualificar, são largados no olho da rua, como é que vai se virar? E não é um nem dois, né? É 65% da população do Brasil. Correto. É isso, você vê a Lei Áurea foi a lei mais curta do Brasil, né? Curta? É curta, né? Liberta-se escravos e revoga-se o contrário. E deu, né? Deu. Então, assim, não foi feita qualquer política que visasse integrar o negro à sociedade, muito pelo contrário, né? Libertar o dia seguinte para o negro foi o pior dia que teve, né? O negro se viu sem qualquer ocupação, sem emprego em qualquer lugar, né? E foram criadas milícias para fazer o quê? Prender, né? Os arruaceiros, os vagabundos, os desocupados. E que eram os vagabundos desocupados? Tinha isso, tem também. Foi criado milícias para isso. Os vagabundos desocupados que eram os negros que não tinham emprego, né? Aí o negro teve que voltar à condição de escravo. Trabalhar para sobreviver, trabalhar sem nada receber para sobreviver. Então, nada mudou, né, a partir dessa Lei Áurea. Quer dizer, essa Lei Áurea não significa para o povo negro a liberdade. Né? O povo negro brasileiro se espelha no exemplo de Zumbi dos Palmares. Ali sim, nos Palmares, na Serra da Barriga, realmente houve uma sociedade democrática, uma sociedade realmente liberta. Nesse período. Excetuando isso, meu amigo, até aqui nós continuamos na mesma luta para diminuir, porque não é concebível, né? Uma das questões que mede o subdesenvolvimento de um país é a condição escrava, é a condição de racismo que esse país sobrevive. Você está deixando de aproveitar mentes brilhantes no mercado de trabalho em função de um preconceito e de um racismo que é intolerável, né, na atual conjuntura que a gente vive aí. Já está mais do que provado que todo mundo é igual, é uma raça humana só, um planeta só, né? Wilson Lalau, diretor de política sindical do Sinergia. O Sinergia é o sindicato dos eletricitários de Florianópolis e região, ao vivo aqui no Floripa em Foco, toda quinta-feira, entre as 2h30 e 3 da tarde. Vamos a um breve intervalo e a gente já volta para comemorarmos juntos aqui, né, essa determinação favorável às cotas
promulgada há uma semana exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. É só um instante e já voltamos na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Este é o Floripa em Foco ao vivo do Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e região. Ao vivo sempre às quintas-feiras, entre 2h30 e 3 da tarde, aqui no canal 4 da NET e também pelo www.tvfloripa.org.br. Nesta semana temos o prazer de estar conversando com o diretor de política sindical do Sinergia, também da Comissão Estadual de Lutas Raciais da CUT e já fez parte também da CUT Nacional, também na diretoria de lutas raciais, né? Senhor Wilson Lalau. E além disso, nas horas vagas, trabalhador da Eletrosul. Está nativa ainda ou já aposentou? Continua nativo. Nativa, né? Mas falta pouco, né? Sim, sim. Falta pouco. Sim, falta pouco. E nem parece, Lalau. Por que o negro demora mais para envelhecer? Tem mais saúde? Tem mais melanina? Sabe, já foi atrás de saber o segredo, Lalau? Não, a gente não conseguiu descobrir ainda a fonte da juventude. Mas a gente deseja estender aos demais. Sim. Sem dúvida nenhuma. Tu sabes, Lalau, que no dia 20 agora de abril, o Sinjusc, que é o Sindicato dos Servidores no Poder Judiciário, aqui de Santa Catarina, nesse dia 20 o Sinjusc promoveu um debate Por que o Judiciário está na Berlinda? E um dos palestrantes foi um professor da USP, doutor em filosofia, em direito e outras coisas, o Alisson Mascaro. E uma coisa muito interessante que ele falou, e também chocante, talvez você até já saiba, diz, ele contando a história do judiciário no Brasil, né? E aí ele diz que na época da escravatura, juiz progressista era aquele que dava uma sentença tipo assim, ó, nenhum senhor de escravos deve deixar de dar água pelo menos uma vez por dia para o seu escravo. Nenhum senhor de escravo pode bater até matar o seu escravo. Deve bater o suficiente para que ele aprenda o que deve ser aprendido. O juiz que desse uma sentença dessas era considerado um juiz progressista. Dá para traçar um parâmetro daquele progressismo lá antes de 1888, e essa atitude da semana passada do nosso Supremo Tribunal Federal, será que tem algum paralelo aí de o judiciário se transformou, dá para dizer que ficou mais progressista? O que você enxerga nessas duas informações, querido? Primeiro eu quero esclarecer que eu, com muito orgulho, né, durante aquele período, eu já não sou mais membro da Comissão Estadual contra a Discriminação Racial da CUT. Sim. Né? Estive lá trabalhando como coordenador da Comissão Estadual contra a Discriminação da CUT, Racial contra a Discriminação da CUT. Infelizmente, né, a gente já deixou, né, de participar da comissão, mas, enfim, né, devo dizer que foi um período muito bom, de grande aprendizado da minha história, né, na luta contra o racismo, essa minha militância junto à Comissão Estadual contra a Discriminação Racial da CUT, que também militava pelas questões de política de ação afirmativa e até hoje milita em relação a essas questões de política de ação afirmativa. Quanto à pergunta, né, para você ver como pela força da lei o negro tinha que ser submetido a trabalho forçado, né, e era castigado, né, e se tentasse fugir do ser escravo, que na realidade a gente até acha interessante, porque na época o que era? Era um sindicalismo. O que eu queria era melhores condições de trabalho. Liberdade e melhores condições de trabalho. Isso nada mais é do que, se a gente for transportar para agora, uma luta sindical, uma luta eterna do trabalho contra o capital, né? O capital contra o trabalho. Que isso vai, né, enquanto persistir esse modelo de sociedade, ainda vai levar muito tempo, né? Se levarmos no contexto histórico essa consideração, se a gente estabelecer um parâmetro, é lógico que o Poder Judiciário mudou muito, evoluiu muito de lá até aqui, né? E a história da sociedade também por si evoluiu de lá até aqui muito também. E hoje não se concebe tratamento escravo a ninguém, né?
Mas acontece que a questão racial, ela está tão estruturalmente ligada ao povo brasileiro, né? Ela está tão internizada no povo brasileiro, que é difícil você romper com essa questão no Brasil. Ela está tão arraigada que você às vezes discrimina sem perceber. Né? É uma coisa natural. Né? Você está promovendo piadinhas sem graça para negros, para homossexuais, né? Para judeus, para gaúchos, para baianos, né? Discriminando certos segmentos da sociedade. É um processo extremamente natural. Afinal de contas, pô, eu sou amigo dos negros, né? Não é porque ele tem o cabelo duro que ele vai deixar de ser bom. Ele é bom apesar de ser negro, né? Até trato muito bem meu primo se é negro. É negro, mas tem alma de branco. É negro de alma branca, mas você, se chega aquela pergunta, você permitiria, como fizeram para uma dona de casa, que a sua filha casasse com o negro? Não, mas aí já é demais. Entendeu? Então, hoje certas coisas não se permitem, mas ainda há um processo racial, de discriminação racial muito grande no Brasil. Tanto é, Silvio, que eu vou te falar, uma das questões que levaram o judiciário a tomar essa atitude foi graças à influência direta, à intervenção direta do ministro Joaquim Barbosa, que é um negro, que se não estivesse lá, não sei o que seria. Era um negro e, por sinal, o trabalho dele, por muitas vezes, é desqualificado dentro do próprio judiciário. Lalau, eu confio em você, a gente já se conhece, né, há alguma data. Eu quero te perguntar uma coisa agora aqui, francamente, quero que você segrede comigo. Né? Eu aqui agora, sem querer querendo, cometi assim algum tipo de preconceito, mesmo eu, pelo menos eu acredito que aceite a negros, japoneses, baianos. Eu, sem querer querendo aqui, tu viste algum preconceito em mim, meio assim inconsciente? Será que eu não transmiti de alguma forma, citando essa questão aí dos negros, que tem que ser bem tratado pelo senhor dos escravos, ou numa referência que tenha feito à raça negra? Será que eu mesmo não tenho introjetado na minha cultura, sem saber, um preconceito que eu perpetuo também sem saber? Você poderia dizer isso para a gente fechar? Não, veja bem, nós estamos discutindo aqui uma contextualização histórica. Nós estamos discutindo aqui a história. Mas a gente, muitas vezes, numa piadinha no dia a dia... Nesses elementos históricos, e falando sério, não tem como a gente não usar alguns adjetivos, até inclusive algumas características da época, certo? Então nós estamos aqui colocando aos telespectadores o que realmente a história nos fornece, nos informa. Né? Que lógico que um povo sem história não é povo. Né? Um povo sem história, sem cultura não é povo. Então a história do Brasil, como você colocou, judiciário, eu várias vezes fiz vários artigos, né, denunciando o Poder Judiciário, várias vezes denunciando o próprio Ministério Público, em que a maioria dos casos, né, de 200, 300, 400 casos de racismo que levavam ao Ministério Público, a maioria, sua grande maioria arrasadora, eram arquivadas. Isso, para mim, eu não entendo que em torno de 200, 400 processos de racismo não tenha pelo menos um que apareça que a justiça entenda como racista. Né? Então, várias vezes ataquei contundentemente essa situação. Então, no nosso dia a dia, nossa cidade estruturalmente racista, não tem como a gente escapar disso, Silvio. Às vezes a gente também faz esse tipo de brincadeira. Tem que ficar bem atento. Não só em relação ao negro, estou falando ao homossexual, a outros segmentos historicamente discriminados, ao índio historicamente discriminado na sociedade brasileira. Muito bem. Tivemos o prazer de ouvir o Wilson Lalau, diretor de política sindical do Sinergia, aqui no Floripa em Foco do Sinergia, ao vivo, sempre às quintas-feiras, entre 2h30 e 3 da tarde, com reprise logo mais a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. Quer referendar alguma informação, mandar um alô para alguém? Para fecharmos, Lalau, rapidinho. Correto. Eu quero atribuir ao povo brasileiro essa grande vitória. Essa não é só a vitória do povo negro, é a vitória do povo brasileiro. E a partir dessa atitude ousada do Superior Tribunal, nós haveremos de conquistar uma nova sociedade onde não há lugar para preconceito e discriminação e racismo. Muito obrigado aos telespectadores e uma boa tarde a todos. Esse foi o Lalau falando aqui no Floripa em Foco sobre discriminação racial, cotas e a recente decisão pró-cotas do Supremo Tribunal Federal. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.